susto. E esses vídeos são os que mais causam problema. Eu acho que causam esse tipo de ansiedade, esse tipo de medo, esse tipo de dúvida. Porque às vezes você paga por uma coisa que o cara do lado falou de graça. Então você tem que ter muito cuidado. Ele, ou talvez eu colocasse ele no tamanho exato que ele era, não tão importante assim na minha vida. Aconteceu tal coisa com tal brasileiro, por que que aconteceu? O que que ele fez de errado? E isso pode acontecer com você, então você tem que estar ciente de tudo isso, o quanto tudo isso pode pesar na sua vida. Tem coisas aqui que eu falo que tem gente cobrando como ajuda para brasileiro vir para cá. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a Irlanda. Eu queria agradecer todo mundo que deixa comentário nos nossos vídeos da Irlanda. Eu vou deixar todos aqui embaixo e também vou deixar aqui no card a nossa playlist de vídeos da Irlanda, beleza? Veja os vídeos mesmo de passeio, porque quando eu tô passeando eu tô contando histórias de onde eu passei, o que que eu vivi naquele lugar, quais foram as minhas experiências, para você tentar entender. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente em geral na internet, né? É que a gente recebe muitos vídeos e muita informação. A gente tenta lidar com toda essa informação de uma vez e aí muitas vezes ela acaba atrapalhando, porque a gente já existe o medo natural, principalmente para quem vem a primeira vez, seja aqui para a Inglaterra, né, ou para a Irlanda ou qualquer outro país da Europa. Quando você vai sair do seu país, da sua zona de conforto, você já se sente ali meio com medo, né, com receio, com um monte de dúvidas e tudo mais. E ficar assistindo vídeos que só trazem ali os caras vendedores de susto, isso só te atrapalha ainda mais. O que mais tem é vendedores de susto. E esses vídeos são os que mais causam problema. Eu acho que causam esse tipo de ansiedade, esse tipo de medo, esse tipo de dúvida. E você vai sempre neles porque você vai olhar lá, tem bastante views, ou o título ele é bem clickbait, assim, algo que dá medo. Aconteceu tal coisa, sofremos na Inglaterra, sofremos na Irlanda, esse tipo de coisa, brasileiro sendo isso, brasileiro sendo aquilo. Esse tipo de gente, eles querem vender susto, eles querem cliques, então a gente tem que parar de ter esse medo. E assim, uma coisa que aconteceu comigo na Irlanda foi que eu acabei me isolando e me afastando de várias notícias. Quando eu mudei para Irlanda, né, na minha época, em 2007, não tinha a internet como tem hoje, o WhatsApp, esse tipo de coisa, então eu acabei me afastando muito tanto do Brasil quanto das notícias. Eu mudei para uma casa, houve algumas casas durante o período de 3 anos, e a gente não tinha televisão, então eu não estava ligado em notícias, eu não tinha tempo de ficar vendo notícias no celular, não tinha tempo de ver canais de pessoas que ficavam falando mal das desgraças que aconteciam lá em Dublin, que nem a gente vê hoje, né, uma quantidade, brasileiro apanha na rua, brasileiro é roubado, brasileiro não sei o que, como se isso não acontecesse com todo mundo naquela cidade. O que a gente tem que fazer é evitar as notícias ruins, principalmente quando a gente está querendo algo pra gente, porque existe o medo natural, porque todo mundo vai ter a sua experiência. E eu vou falar uma coisa pra vocês, a minha experiência na Irlanda foi a melhor possível dentro de todas as dificuldades. Eu vou falar que foram muitas. Eu tive momentos que eu me senti humilhado, eu tive momentos que eu passei necessidade, principalmente no começo. Minha grana acabou, eu não tinha papai, nem mamãe, nem vovó pra me dar dinheiro, pra me mandar alguma coisa, não tinha nada, cara. E passei perrengue, entrei numa casa ruim, tive que sair, dei dinheiro de calção, aí não tinha recebido esse dinheiro de volta. Tudo isso aconteceu, eu fiquei desempregado. Teve um dia que eu não ligava pra minha mãe porque eu queria chorar praticamente. Eu só falava com a minha mãe de domingo, 1 hora por domingo, ou seja, eu ficava a semana inteira acumulando. Ao mesmo tempo que isso era ruim pela falta que eu sentia, na época eu tinha namorada no Brasil, né, eu tinha minha mãe, eu estava sozinho lá com pessoas que eu não conhecia, né, passando por uma situação, língua diferente, clima diferente, arquitetura diferente, e tudo isso pesa pra gente. Aconteceram casos que eu contei aqui em outros vídeos e vou contar também, vou deixar os vídeos todos da Irlanda aqui no card, para vocês verem que assim, difícil vai ser, tanto pela questão emocional, tanto pela questão profissional, pela questão de língua, mas o que você tem que fazer é focar no resultado, tentar sempre melhorar, tentar sempre fazer, tomou um tombo, não ficar vivendo aquele problema. Hoje em dia na internet, com os vendedores de susto aí, a gente vê a galera vendendo susto e um monte de gente comentando e vivendo aquele susto, ou seja, vivendo o problema, maximizando muitas vezes o problema. Né? E às vezes eu fiz vídeos aqui, eu rebato um pouco desse problema, porque assim, problemas todo mundo vai ter, cada um vai ter sua história, tem gente que vai ter muita sorte, tem gente que vai ter muito azar, sabe? Eu chegava assim, falava pro brasileiro, eu tô procurando emprego, vou procurar numa empresa tal, o cara vinha e falava, vai ser impossível, você é imigrante, você não vai conseguir esse tipo de emprego, você não sei o que. Teve brasileiros que eu dei o meu currículo para trabalhar de kitchen porter. Se você não sabe o que é kitchen porter, é o cara que lava pratos nos pubs e tudo mais. Eu vi o cara brasileiro pegando o meu currículo e amassando e jogando no lixo. E um mês depois eu consegui um emprego numa empresa de consultoria chamada Accenture. Depois trabalhei no Citibank, na Irlanda e tudo mais. Mas
eu lembrei daquele momento. Eu falei, o cara só falava coisa ruim, tudo pro cara era ruim, brasileiro não ia conseguir, não sei o que. Tanto que quando eu falei pra ele, ele falou, você trabalha onde? Eu falei, trabalho na Accenture, que é uma empresa de consultoria, ele não sabia o que que era. Ele falou, ah, tem o Centra, né, que é aquelas lojas de conveniência. Você trabalha no Centra, por que você tá vestindo roupa social? E ele começou a me zoar porque eu tava vestindo roupa social e ele achou que eu trabalhava no Centra, quando na verdade eu trabalhava na Accenture, porque ele entendeu errado. E aí eu vi que alguns tipos de pessoas a gente tem que se afastar, a gente tem que se afastar de notícia ruim. Logicamente você tem que ver, mas você não tem que viver aquele problema. Principalmente se você não passou por ele. E se você passar, analise o problema, o que causou ele, o que você pode fazer para evitar e sair fora do problema. Não continuar vivendo esse problema, senão você não vai se desenvolver. Eu acabei me desenvolvendo bem, talvez porque eu fiquei um pouco away, eu ia falar, a parte disso, fora disso, eu não tinha televisão, eu tinha meus amigos, mas eu era o único que não trabalhava de fim de semana, eles trabalhavam, então a gente não tinha muitos horários juntos, então a gente não vivia tanto esse problema, não vivia tanto a tristeza, tanto as coisas ruins, as notícias ruins. Nem tudo que acontece de ruim na Irlanda vai acontecer com você, assim como nem tudo que acontece de ruim no Brasil. Eu no Brasil fui assaltado inúmeras vezes, perdi a conta. Eu conheço pessoas que foram assaltadas na Irlanda e eu nunca fui. Já me agrediram na Irlanda, passou um snacker bêbado lá, uma menina me deu um tapa na cara, os caras queriam me bater, eu já contei essa história aqui, vou deixar o vídeo aqui no card. Só que eu não levei isso como um problema, eu sou o sofredor. Doeu na hora, foi desagradável, eu fiquei com um pouquinho de neurose, mas depois foi passando, porque era tanta coisa que acontece na sua vida quando você está fora e que você não tem tempo para se importar com as outras, que se você ficar parado se importando com isso, você se atrasa. E hoje em dia, tanto aqui na Inglaterra, na Europa inteira, tem muita gente vendendo sustos. É importante você saber das coisas boas que acontecem e das coisas ruins para você tentar evitar. Como que eu faço para evitar isso? Mas não viver esse problema. Né? Principalmente em relação à saúde, eu conheço pessoas que foram na saúde e tiveram uma experiência razoável, teve gente que teve uma experiência ruim, e isso varia, porque muita gente foi lá no período de inverno, onde está muito cheio. Aqui os médicos, por exemplo, eles são mais rígidos e eu falo straightforward, direto, né? Eles não dão tanto no Brasil, existe um cuidado exacerbado, uma atenção exacerbada, quando na verdade eles querem muito te diagnosticar com um problema ou com um possível problema para te vender remédio. E não importa que às vezes você nem está doente, mas eles querem vender o remédio. Eu trabalhei na área de saúde no Brasil e eu ia nos hospitais, visitava os hospitais e às vezes tinha um vendedor lá que deixava um monte de remédio e esse médico começava a recomendar aquele determinado remédio. E isso acontece no mundo inteiro, isso é business. Só que no Brasil o business acaba dominando e esses caras acabam se envolvendo assim e utilizando isso ao seu favor, quando não é honesto. Aqui já não, as pessoas são muito, você está doente, você está sentindo isso, toma isso e tchau. Ele não vai ficar te dando aquela atenção exacerbada quando na verdade eles não querem te vender nada. Ó, se tem esse problema, você toma isso e vai embora. E é tchau, é bem rígido assim, direto e objetivo. É desagradável muitas vezes? É. Às vezes a gente se sente assim, ah não, é porque eu sou imigrante. Não é. E muitos dos que passam problema na saúde, principalmente na Irlanda, são porque são estudantes, não têm a cidadania, não têm direito à saúde lá, e aí eles têm que acionar seguro, e aí tem toda essa burocracia que aí eles não querem saber do problema. Ó, você tem que acionar o negócio para poder usar o hospital, o problema é seu, você vira aí depois você vem aqui. Eles não vão ficar tentando te coisar, a não ser que seja um problema muito grave que eles tentem te salvar, né? E lógico, você vai ter que lidar com a questão de temperatura, com a questão de chuva. Você se acostuma, com o tempo você se acostuma. O que não pode é você, por exemplo, também não aproveitar os dias de sol. Quando tem dia de sol lá, meu, aproveite, porque o meu primeiro verão lá, eu sempre conto isso aqui em vídeos, eu fiquei 62 dias, choveu todos os dias. Em alguns momentos não choveu, mas eu tava dentro do trabalho. Outros momentos não choveu, mas eu decidi ficar dentro de casa porque eu tava cansado, porque eu tava triste, porque eu tava com saudade da minha mãe, porque tive algum problema desses que eu passei. Você mudando de país, você vai passar por muito problema, você vai passar por muitas sensações estranhas, por muitos medos, muitas dúvidas, mas se você se apegar ao problema, principalmente na bolha de brasileiros que acabam ali vendendo sustos, porque ele vende susto. Eu vou fazer um vídeo aqui só falando de desgraça, vai bombar esse vídeo. Já esse vídeo aqui ele não bomba por causa disso, porque eu tô dando a real. Se você viveu o problema, meu, tudo vira problema. No Brasil eu nem saía na rua se eu fosse viver o problema. Eu fui assaltado não sei quantas vezes, mas eu tinha que continuar, eu tinha que trabalhar, tinha que pagar minhas contas, tinha que sair. E era roubado de novo, e às vezes não, e às vezes sim, às vezes amigo meu não era. É estranho, então nem tudo de ruim vai acontecer com você, assim como nem tudo de bom, mas você tem que seguir o seu caminho e evitar ao máximo mídia, vendedor de susto, gente que tira vantagem dessas situações. Logicamente, sempre ficando atento, assiste o vídeo, mas não leva aquilo como verdade absoluta.
Não levo o que eu tô falando também como verdade absoluta, até porque eu não tô vendendo susto ou vendendo benefício aqui. Eu não tô falando que você vai ser só alegria, vai ser sucesso, porque tem gente que vai e finge que tá tudo certo, né? Aquele fake until you make it. A vida da pessoa dá tudo certo, tudo acontece de bom, nada acontece de ruim. Na verdade acontece, só que ela não mostra. Porque ninguém vai ficar mostrando no Facebook ou aqui chorando. Vocês não vão me ver chorando, por mais que eu tenha chorado em alguns momentos. Quando eu tava na Irlanda, meu pai morreu, eu não pude ir pro Brasil, fui julgado por um monte de gente, amigo e não amigos meus, que falavam que eu tinha que ir, que não tinha que ir. Meu, eu ia chegar lá, meu pai já teria sido enterrado. E nem por isso eu fico me matando. Né? Porque ninguém sabe o que eu estava passando, o que eu estava tentando fazer para ir ou para não ir, as decisões que eu tinha que tomar, a força que eu tinha que dar para minha família e que eu tinha que receber deles, porque aqui eu estava sozinho e lá a minha irmã e minha mãe estavam sozinhas e meu pai tinha morrido. E isso pode acontecer com você, então você tem que estar ciente de tudo isso, o quanto tudo isso pode pesar na sua vida. Mas por isso você tem que ser a melhor pessoa possível, tanto para os seus quanto para os outros, porque aí você vai saber que fez o melhor sempre. E isso você vai ter que fazer o melhor para você também, que é sempre buscar evitar os problemas, né? Aquilo que eu faço para evitar, aconteceu tal coisa com tal brasileiro, por que que aconteceu? O que que ele fez de errado? Não se envolver com pessoas erradas, não ficar nesse meio onde tudo é caos, tudo é problema, não viver tantos problemas. É muito bom às vezes você ter alguém para te ouvir, contar seu problema, mas não repetir ele várias vezes. Eu acho que às vezes a gente no Brasil tem isso. Por exemplo, eu às vezes contava o problema para um amigo meu, aí depois contava o problema para minha irmã, depois contava o problema para minha mãe, aí contava para outro amigo, ou seja, eu passei a semana vivendo aquele problema. Quando você tá fora, principalmente quando você vai sozinho, que nem eu fui, eu não tinha pessoas de confiança, eu só falava com a minha mãe uma vez por semana, eu tinha que guardar o problema. E aí quando chegava no domingo que eu ia falar com a minha mãe, eu não queria perder tempo contando aquele problema. Ou às vezes eu minimizava ele, ou talvez eu colocasse ele no tamanho exato que ele era, não tão importante assim na minha vida. Né? Teve vezes que eu perdi, teve gente que eu trabalhei e não me pagou, sabe? Isso pode acontecer. Só que, por exemplo, se eu tivesse legal e a pessoa não me pagasse e eu reclamasse, ela poderia me denunciar. Mas como eu estava legal, eu fui lá, reclamei, fiquei brigando por alguns dias e no final eles tiveram que me pagar. Isso aconteceu um monte de coisa ruim, sabe? Mas aconteceu um monte de coisa boa, passaram um monte de pessoas ruins, mas também passaram pessoas boas e hoje eu lembro mais das boas. Então vai muito do momento, lógico, isso é experiência, é o que você vai vivendo, e aí você vê que você não quer perder tanto tempo com isso. Mas não tenham medo, principalmente dos vendedores de susto, né? Os profetas do caos aí, que ficam profetizando caos aí na vida de todo brasileiro, né? Os países aqui são uma forma de vida muito mais fácil do que a do Brasil, porque as pessoas não estão tomando conta umas das vidas das outras. Cada uma está vivendo o seu. Isso torna as pessoas um pouco mais distantes umas das outras, mas isso não quer dizer que todo irlandês vai ser distante de você, todo inglês vai ser... Ah, eles são frios. Não, eles não são frios. Alguns deles, cada um tem o seu limite de espaço que você pode entrar dentro da vida dele. E assim vai com todos eles, e a gente tem que aprender a viver isso e você só aprende com a experiência. Então você ter a oportunidade de sair é praticamente 1,5% da população brasileira que consegue viver essa experiência fora. E você vai ter essa condição ou quer ter essa condição, porque não é fácil. Eu saí sem dinheiro, um monte de gente sai à torta e à direita, mas você tem que seguir o melhor caminho possível para você ter menos problema. Essa é a solução. Evitar problemas, evitar pessoas problemáticas, evitar situações de risco, seja pessoal ou de envolvimento com pessoas, ajudar o máximo de pessoas possível que você puder, pedir ajuda quando necessário, mas não se aproveitar de situações e ficar, às vezes, muitas vezes o que acontece, o brasileiro ele se fecha em pequenos grupos e acha que está sendo isolado, mas na verdade a gente está se isolando. Isso acontece com vários imigrantes principalmente. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso que acontece. Esse vídeo aqui está bem amplo, está bem aberto, não só a Irlanda, a Inglaterra, mas a toda a Europa. Todo mundo que vai viver uma vida fora do Brasil. Então você tem que focar mais na sua vida, tentar se divertir ao máximo, tentar aproveitar o lugar ao máximo. Eu hoje, depois que eu saí da Irlanda, eu vejo que eu deixei de aproveitar um monte de coisa que eu deveria ter aproveitado, que era simples e estava lá e eu não fui porque estava frio, tá ventando. O lugar é assim, a geografia é assim, né? O clima é assim. O que eu posso fazer? Viver. Então tentar fazer isso a cada momento e viver a sua experiência da melhor forma possível, entender o problema, tentar resolver e fazer o melhor que você pode para resolver. Se você fez o melhor e ele não se resolveu, o que você pode fazer? É o que é. E aí passo para frente, cara, porque senão a gente acaba vivendo o problema. No começo eu conto minhas histórias aqui, eu vou deixar nos vídeos aqui no card, cara. Aconteceu coisa comigo que até Deus duvida. Hoje eu dou risada, mas na época eu fiquei louco com a situação, mas não tive tempo de demorar muito porque eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que viver minha vida, eu tive que dar o outro passo, senão eu ia me lascar e entrar em depressão, assim como eu conto aqui, já contei aqui que teve colegas meus que desistiram. Viveram junto comigo praticamente 2, 3 semanas, em 3 semanas o cara desistiu.
E aí quando ele chegou no Brasil eu falei, puta, eu fui fraco, eu não deveria ter desistido. Já contei essa história aqui. Então é mais para dar uma força pra galera, evitar aí os profetas do caos, né? Aí os vendedores de susto, porque susto dá view, susto dá dinheiro, né? Tem um monte de gente ganhando com isso. Logicamente você precisa saber do que acontece de ruim, mas não necessariamente aquilo vai acontecer com você. Você precisa saber o que acontece de bom, mas não necessariamente vai acontecer com você. Principalmente aí cuidado com os fake until you make, né? Aquela galera que fica vendendo sucesso para vender alguma coisa. Tudo que você precisa aprender tá de graça na internet, cara, praticamente. Hoje no mundo você consegue praticamente de graça. Às vezes você paga por uma coisa que o cara do lado falou de graça. Tem coisa aqui que eu falo que tem gente cobrando como ajuda para brasileiro vir para cá. Então você tem que ter muito cuidado com tudo isso. E é o que eu sempre falo, quem quer te ajudar, ele te ajuda, ele não te cobra, né? Ele depois ele não vai ficar naquela troca. Se você faz um favor, favor com favor se paga. Você vai querer fazer um favor para a pessoa. E assim vai, você vai se desenvolvendo, mas não tenha medo, evite as notícias muito ruins. Veja elas, mas não tome elas como verdade, como se aquilo fosse o usual que sempre acontece. Às vezes as pessoas quando estão sofridas, quando estão meio deprimentes, quando são meio vitimistas demais, que é uma tendência mundial hoje em dia, acaba tomando tudo como, eu sou imigrante, o problema é esse. Não, às vezes eu conheço um monte de imigrante, principalmente os que não estão aqui no YouTube, que tem muito mais sucesso, que vive uma vida muito melhor do que muita gente que está aqui no YouTube se vangloriando. Então a gente tem que ter muito cuidado. E também tem gente que vive uma vida normal e vive problemas de outras pessoas que também estão aqui no YouTube vendendo o problema, só que outras pessoas viveram e não trataram esse problema como se ele fosse o meu foco, esse problema é o que me faz. Porque o povo gosta de ver notícia ruim, gosta de ver desgraça, gosta de ver as coisas dando errado. É bom você saber do que acontece para você evitar. Aquele lugar é perigoso, esse tipo de gente que age assim é perigoso, eu vou evitar. Você aprende com tudo, mas aprenda, absorva, filtre e tire aquele peso das suas costas. Vai vivendo a vida, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês gostem, espero que tenha aberto a mente da galera aí de alguma forma. Foi só um vídeo aqui também meio que pra desabafar sobre algumas situações que acontecem aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, veja todos os nossos outros vídeos, tanto sobre Irlanda, Portugal, Polônia, Suíça, França, lugares que a gente foi que aconteceram coisas boas e aconteceram coisas ruins e a gente sempre conta aqui, né, nossas experiências de trabalhos boas e ruins, o porquê que cada decisão vai te levar para um caminho. E aí as suas decisões vão fazer dar certo ou errado, mas em algum ponto você vai aprendendo e se moldando para as coisas deem certo, beleza? Então é isso, se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Um abraço e até mais.